Oi, gente, eu sou a Lu do Makeup by Lu e eu acabei de gravar alguns videozinhos lá pro TikTok e pro Instagram e eu queria gravar um vídeo aqui pra vocês, dando diquinhas úteis pra vocês usarem na sua maquiagem, sabe? Não diquinhas tipo assim, agora você vai aplicar o contorno, não isso, sabe? Mas diquinhas legais, como por exemplo, olha, se você fizer tal movimento, isso vai ajudar em tal coisa, entendeu? Essas diquinhas que eu queria dar pra vocês, porque eu acho super legal. Essas diquinhas eu não vejo muito por aqui, sabe? Eu vejo mais tutorial, mas não diquinhas que vão te ajudar no seu dia a dia, que vão fazer você aprender de uma forma fácil, entendeu? Então, vamos lá pro vídeo. Inclusive, estou aqui com a minha aguinha de sempre. Não pode faltar nos meus vídeos. E daí eu tava tirando um gloss que eu passei. E eu vou começar justamente com a preparação de pele, né? Que antes da gente iniciar a maquiagem, a gente tem que estar sempre com a pele muito bem limpa, muito bem hidratada. E não é só passar um hidratante, assim, sabe? Mas uma dica que eu dou pra vocês é os movimentos que vocês vão fazer pra passar e pra deixar o rosto muito mais melhor é bom. Muito melhor pra receber a maquiagem. Olha só. Eu vou aplicar aqui, ó. E daí eu vou fazendo primeiro movimentos circulares só para o produto chegar em todo o rosto. E deixa só, ó, o produto já tá em todo o rosto, passar aqui um pouquinho aqui, ó. E daí eu vou vir, eu vi isso nos stories da Boca Rosa. Olha só, eu vou pegar com o meu dedo aqui, olha, e vou fazendo assim, olha. Pra colocar esse nervo aqui no lugar, ó. Ó. E vocês façam aí e vocês vão ver total diferença que isso faz no formato do nosso rosto mesmo, sabe? Não só na maquiagem, mas no total do nosso rosto. É muito legal a gente fazer isso sem precisar fazer pra maquiagem, sabe? Sempre pra gente cuidar do nosso rosto na hora do skincare. Aí outro que a gente vai fazer é aqui, olha, esticar o nosso olhar aqui, ó. Olha só, tá vendo? Daí você vai fazendo assim dos dois lados. E aqui, pra gente aumentar o nosso olhar, a gente vai fazer assim, olha, tipo uma massagenzinha, olha, com o dedo assim, ó. Só pra dar uma levantadinha no nosso olhar. E, gente, essa diquinha é maravilhosa. Olha como é que um olhar tá muito mais aberto do que o outro. Olha só, é incrível essas diquinhas. O cachorro não vai parar. E daí o primer, como vocês já sabem, é só na região onde a gente tem poros e... Fofinho! Só na região onde a gente tem poros e nada de passar no nariz, porque abre a maquiagem no nariz se a gente passar primer, tá? Olha só, aqui, aqui, aqui e aqui. Onde a gente tem poros mais abertos mesmo e espalhando em movimentos circulares, tá, gente? Isso é maravilhoso. E é uma massagenzinha também que a gente faz no nosso rosto quando vai aplicar o primer, né? É maravilhoso. Eu amo esse pré-maquiagem. E daí essa é uma outra diquinha que eu vou dar pra vocês. Tá vendo só a esponjinha? Gente, ele começa a latir a hora que eu começo a gravar. Impressionante. Tá vendo a esponjinha? Ela tá num tamanho normal, mas ela absorve muita base, absorve muito produto. Então, uma dica que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar por aí na internet, que é muito usado hoje em dia, é molhar a esponjinha. Não deixar ela encharcada de água, porque senão realmente não vai dar certo. É só molhar, molha bastante ela assim na pia e depois vai apertando para sair o excesso de água. Quando ela estiver grande e assim mais ou menos sequinha, só úmida assim, como se ela só tivesse, chega assim perto da água, aí sim ela tá pronta. Vou mostrar pra vocês. Prontinho, e olha só o tamanho dessa esponjinha. Eu vou colocar aqui pra vocês o antes e o depois dela, pra vocês verem o tamanho dessa esponjinha. Gente, ela aumenta muito. E olha só, ela só tá úmidazinha, ela não sai nem água a mais, sabe? É só pra ela aumentar e ficar com um pouquinho de água dentro dela, pra ela não absorver a nossa base, nosso corretivo, o produto que você for passar, entendeu? E agora eu vou aplicar a minha basezinha com vocês. Eu gosto de aplicar a base assim, olha só. Coloco aqui na esponjinha uma quantidade que eu acho que vai dar. E olha só, e vou aplicando.
E pra eu não exagerar de colocar um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, assim, eu vou aplicando em camadas, olha só. Eu aplico primeiro nessa parte aqui do meu rosto, depois nessa parte e depois aqui na testa. E eu não exagero, não gasto produto a mais, nem deixo uma cobertura a mais, entendeu? Olha só, e dando batidinhas, dando um pouquinho, uma arrastadinha muito de leve pra cá, olha só. Pra gente não arrasta, porque se a gente arrastar, a gente vai tirar de onde ela tá pra levar pra outro lugar. E a gente quer uma coberturazinha, né? A gente gosta de uma coberturazinha. Olha só. E daí vai aplicando na pálpebra. Eu dou uma aplicadinha, mas não precisa ser muito, sabe? Ela não precisa receber muito produto, entendeu? Porque daí a gente vai passar o corretivo e daí sim o corretivo eu vou aplicar na pálpebra. Outra metadinha do meu rosto. A gente divide o rosto pra aplicar a base em 3 partes, basicamente, é isso, entendeu? 3 partezinhas e daí a gente não gasta produto demais, nem produto de menos. Fica uma cobertura bonita, uniforme, entendeu? Até porque isso é bom pra gente testar a cor do produto que a gente tá usando. Às vezes só aplicar na metade também, você pode fazer isso. É a mesma coisa, funciona. Eu gosto de aplicar assim em 3 partes. Inclusive também é legal a gente prender o nosso cabelito pra não ir produto nele, né, gente? Porque senão não dá. E aplicar a base aqui, trazendo um pouquinho aqui pro pescoço, é porque o nosso pescoço tem, o nosso corpo, assim, em geral, tem uma cor diferente do nosso rosto. Então, pra gente uniformizar e também não ficar aquela máscara, assim, no nosso rosto, né? A gente traz aqui, não precisa aplicar uma quantidade de base aqui, mas só trazer com a esponjinha mais sujinha, olha só, pra cá, nada demais. Agora o corretivo eu vou mostrar pra vocês como é que vocês podem aplicar ele. Se a gente quer uma alta cobertura, a gente vai fazer um triângulozinho, né, gente? E a maquiagem, ela não existe certo ou errado. Se vocês viram na internet, fazer esse triângulo tá errado, e só um pinguinho que é o certo, não existe isso. Existe o certo pro nosso rosto, que pode parecer errado pros outros, entendeu? Olha só. E daí a gente aplica aqui em uma forma de triângulo. Mas se a gente quer só um corretivinho pra fazer uma cobertura levinha, a gente vai aplicar só aqui, olha só. Ó, aqui e trazer pra cá. O que vai acontecer trazendo pra cá? Ele vai levantar mais o nosso olhar. E esse daqui vai só iluminar essa área do olho, ele não vai levantar. Inclusive, eu sujei o dedo. Que legal. Mas, olha só, tá vendo? E daí, no resto do rosto, a gente não precisa corrigir. Se você quiser, é só aplicar em cima de uma manchinha. Por exemplo, essa daqui, ó, não escondeu muito bem, eu aplico em cima dela. Mas, no resto do rosto, eu quero iluminar. Então, eu vou aplicar um pouco aqui no nariz, porque também ajuda na durabilidade da maquiagem no nariz, que é o primeiro lugar que sai. Um pouco aqui e aqui no cantinho da boca. São lugares que eu quero iluminar. E daí você pode fazer a parte do olho dos dois jeitos, o resto do rosto pode ser igual que eu faço, que vai servir tanto para uma cobertura maior quanto para iluminar. E, gente, eu vou confessar que eu gosto de uma coberturazinha maior aqui, então eu vou fazer um triângulozinho, olha só. Eu gosto, não precisa ficar certo, sabe? Aqueles triângulos maravilhosos que as pessoas fazem, que fica certinho. Não precisa, aquilo é só pra fazer um vídeo, ficar mais bonitinho. Mas não tem utilidade nenhuma, gente. Gente, lembrando que todas as diquinhas que eu tô dando aqui vai servir diferente pro rosto de cada uma, tá? Porque cada pessoa tem um rosto diferente, um formato, um tom de pele, um subtom diferente, um formato de olho. Enfim, é tudo diferente, gente. Então, as diquinhas que eu tô dando aqui são as que eu uso, as que eu acho, assim, né? As que eu acho, maquiadores usam, e eu já peguei muitas dessas diquinhas com os maquiadores. Incrível, gente. Por exemplo, essa diquinha do corretivo serve pra qualquer um. Aplicar o triângulo, até mais ou menos o início da bochecha, por exemplo, faz com que essa área fique iluminada. Olha só, inclusive tô aplicando corretivo aqui, ó, agora na pálpebra. Entendeu, gente? São várias diquinhas que eu pego com maquiadores profissionais, tanto na internet, quanto, enfim,
que eu vou pegando com profissionais e eu vou ajustando pro meu jeito. Então, você pode pegar todas essas diquinhas e usar elas nas que mais vão se encaixar, usar as dicas que mais vão se encaixar pra você na hora da sua maquiagem. E daí, agora, outra dica que eu vou dar pra vocês. Contorno, blush e iluminador. Se eu quiser usar eles líquidos, eu vou ter que usar antes de aplicar o pó. Por quê, gente? Porque se eu aplico eles depois que eu já selei, o produto líquido com pó não vão se dar bem. Vai abrir a minha maquiagem, entendeu? Aí vai ficar, sabe aqueles buraquinhos, aquelas marcaçõezinhas que ficam? Não vai ficar legal, porque isso vai acontecer justamente por aplicar o líquido em cima do pó. Então, se você quer usar o líquido na sua maquiagem, tanto que ajuda na durabilidade. Isso eu já falei lá no meu Instagram pra vocês. Não para. Então, usa ele antes do pó e vai dar tudo certo, vai ficar lindo. E você vai aplicar ele da mesma forma que a gente faria com em pó, só que a gente vai aplicar com uma esponjinha o líquido, entendeu? Por exemplo, você vai pegar aqui o meu contorno e vou dando batidinhas até esfumar. Esfuma muito bem, tá, gente? Uma dica de ouro. Esfuma, tanto sombra quanto base, corretivo, pó, enfim. Esfuma muito bem pra não ficar marcado, sabe? Pra não ficar feio. Então, enfim, a gente vai dando batidinha só se for usar o líquido. Eu não vou usar o líquido hoje porque a minha intenção não é deixar a minha maquiagem que dure muito. Mas eu vou dar uma diquinha pra vocês. Outra diquinha, muito legal. Se vocês querem, né, se vocês gostam, precisam que ela dure mais. E também se não precisam, é sempre legal usar fixador. Olha só. Fixador é o meu terror, eu vou confessar pra vocês. Olha só. Aplicar essa quantidade em todo o rosto, tá? Não precisa ser muito. Eu gosto de aplicar 3 vezes durante a maquiagem. Antes de tudo, antes de aplicar tudo, e isso eu esqueci de fazer, é aplicar agora que eu já apliquei a base dos produtos líquidos e depois no final da maquiagem. Fica perfeito. Olha só, agora eu vou esperar dar uma secadinha e eu vou aplicar o pó. Eu vou mostrar pra vocês como eu aplico, como eu gosto de aplicar. Vou usar esse pó aqui da Playboy, olha só, um pó solto, mas você pode usar pó compacto e eu vou explicar pra vocês como usar o pó compacto também. Olha só, eu gosto de aplicar nessas regiões aqui e com uma esponjinha, gente. Eu acho que a gente vai fixando assim, sabe? Mais com a esponjinha do que com o pincel. Mas se você quer usar o em pó com um pincel, pode, viu, gente? Porque dá super certo. Olha só. Primeiro, eu vejo se não ficou acumulado o corretivo aqui de baixo. Se ficou, eu venho com a esponjinha e dou uma batidinha. O meu hoje, ele resolveu que ele não quer ficar. Então, olha só. Primeiro, eu só venho aqui rapidinho aplicando pó aqui. E depois eu venho fazendo um formatinho aqui, olha só. Aplico bastante pó nessa área. Ó, e venho fazendo aqui, olha, no meu nariz. Tá vendo só? Ó, aqui e aqui, que isso, o pó, que se a gente usar aqui até um pouco mais claro em todo o rosto, ele ajuda até a dar uma afinada no rosto. Porque isso eu vou explicar na hora do contorno. Por que a gente tem áreas que a gente ilumina, tem áreas que a gente deixa mais escuro. Olha só, daí eu venho aplicando aqui, que são áreas mais gerais do rosto, onde a gente encosta mais, onde a gente, enfim, precisa mais mesmo, sabe? Olha só. Venho aqui, aplicando aqui, olha. É mais ou menos aqui. E na testa também, igualzinho a gente aplica corretivo, sabe? Ó, venho aqui fazendo isso daqui. E no resto do rosto, com a esponjinha assim, meio mais sujinha mesmo, eu só venho dando umas leves batidinhas, porque então, eu gosto da pele muito bem selada. Se você não... Aqui de baixo também um pouco, ó. Se você não gosta, tudo bem, não precisa usar assim. E daí você pode usar pequena quantidade de pó, só nas áreas mais essenciais, entendeu? E daí pra isso, olha só, usa um pincel bem pequenininho de esfumar mesmo, olha. Você pode pegar o seu pó e vir aplicando aqui, nessa região, no nariz, é muito importante. Um pouco aqui no cantinho da boca, assim, ó. Aqui na testa. Lugares onde a maquiagem sai mais fácil, a gente precisa selar mais mesmo, sabe?
E o pó solto também, se você quer uma coisa mais leve com pó, você pode pegar, aí pode pegar até um pincel mais grandão e só dando uma coisadinha assim, que vai ficar super legal e vai ficar ótimo também. Isso também depende dos produtos que você usa antes, né? A base, o pó, corretivo, enfim. A base e o corretivo, quer dizer, antes do pó, né? Que podem ser mais leves e podem ajudar a trazer essa leveza para sua maquiagem. Mas aí agora vamos para a sobrancelha. E na sobrancelha, eu gosto de preencher ela, mas eu sei que tem gente que não gosta de preencher. E daí você pode apenas fazer isso aqui, ó, pegar seu pincelzinho. Isso é legal, a gente sempre tem um pincelzinho, sabe? Só pra dar uma ajeitadinha. Às vezes a gente nem vai se maquiar. Mas, às vezes a gente acha até na Shopee, sabe? E desses aqui, olha só, esse aqui eu ganhei quando eu fui fazer a sobrancelha, olha só. E daí você só dá uma penteadinha pra deixar ela no lugar, sem nem usar maquiagem mesmo, isso fica legal. Mas, se você quiser comprar um assim, que dure mais, que esse aqui é descartável, sabe? Olha só, você pode dar uma limpadinha, né, pra tirar a base. E olha só, pode pentear ela, colocar no lugar. Olha, isso eu gosto de fazer antes de passar a pastinha. Ou a gente pode usar esse produtinho aqui, que é pra fazer soap browns. E daí você pode usar esse, pode usar gel de cabelo, pode usar sabonete de glicerina, eu acho que é assim que se diz, não sei. E daí você só passa esse daqui, olha, e coloca pra cima a sua sobrancelha, que tá super em alta também e é super legal. Mas eu, como eu gosto de preencher, eu vou usar minha pastinha. Ela tá um pouco seca, não muito. Mas eu só jogo uma aguinha aqui nela, olha só. E daí com um pincelzinho eu dou uma coisadinha assim. E aí o que eu vou fazer, gente? Olha só. Primeiro, esse finalzinho aqui dela, olha só. Eu vou preenchendo e ajeitando o formato desse final. Se eu quero arquear ela, se eu quero, sei lá, fazer qualquer coisa. Olha só. E aqui, nesse início, olha só, a gente vai fazer só, tipo, uma linhazinha aqui nela, ó. Porque esse início, aqui na metadezinha, olha, aplica só daqui pra cá produto, tá? Porque nesse início, pra ele não ficar, tipo, aquela sobrancelha, parece que a gente passou um carvão nela, chão escura e tão pesada que ela fica. Tenta trazer até uma leveza mais pro olhar, sabe? Pra não ficar muito... sei lá, não fica muito legal. A gente não aplica muito produto aqui. E daí, olha só, vou aplicar do outro lado e já volto. Olha só, agora já preenchi. E tá vendo que esse início não tem nada? Eu deixei ele assim, eu posso vir com o pincel sem pegar produto e dar uma coisadinha. Ou eu posso vir também com esse pentinho, que eu já gosto, que ele já dá uma esfumadinha legal. E olha só, e fazendo assim pra cima, aqui ó. Pra ele trazer um pouco desse produto pra cima. Daí o resto eu venho dando uma penteadinha e colocando mais no lugar. Olha só, ó. Vem trazendo pra cima, olha só. Penteando a minha sombra, pegando aqui de baixo e penteando ela pra cima. Porque olha como é que vai esfumando o produto que tava aqui. É incrível, parece mágica, gente. Só que daí não deixa essa marca que eu deixei aqui não, tá? Dá uma ajeitada e dá uma esfumada aqui. Porque, tipo, senão vai ficar marcado. Vai ter, tipo, uma linha onde tá preenchido e aqui não tá. Entenderam? Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Pega aqui e penteia. Isso se você quiser preencher essa sobrancelha. Se não, volta um pouquinho o vídeo e vê de novo como é que eu expliquei pra vocês. Ih, não foi. Depois eu gosto de vir assim, olha, dando tipo uma fixadinha com o dedo. Assim, não sei pra que eu gosto de fazer isso. E daí uma dica, isso foi dica do maquiador da Kylie, que ele gosta de fazer. Pegar um pouco de pó e aplicar por cima da sobrancelha. Gente, vocês não têm noção do quanto que isso faz diferença. Até deixar ela mais no lugar mesmo, sabe? E trazer mais leveza pra cor dela, não deixar a cor tão pá, assim, marcadona. Isso é legal, gente. E daí agora eu vou tirar todo o pó do rosto e já tiro da sobrancelha, quer ver? Olha só. Com o meu pincel fofão, eu vou pegar e olha, vou vir aqui em movimentos circulares, espalhando
esse pó por todo o meu rosto. E aí, nessa hora que a gente tem que espalhar bem o pó, pra não ficar tipo aquela crostinha de pó assim. Ai, gente, horrível isso. Às vezes a gente usa até um pó compacto, gente. Toma cuidado quando vocês forem usar, porque às vezes a gente usa um pó compacto mais escuro que a nossa pele. E talvez o pó solto não aconteça muito isso. Pode acontecer, mas não acontece muito. Agora, o pó compacto, gente, cuidado para não usar um tom muito mais escuro que a sua pele, de um subtom mais escuro que a sua pele. Por exemplo, se eu fosse usar um pó e fosse mais alaranjado, ficaria manchado algumas partes, entendeu? Principalmente se eu não passasse por todo o rosto e não espalhasse em todo o rosto, sabe, gente? Não ia ficar muito legal, ia manchar, enfim. Eu já vi muita gente fazer isso. Tipo, enfim, não é muito legal. Espalhem bem aí pra não ficar manchado, alaranjado, sei lá, amarelado, diferente do subtom de vocês. E uma dica também, na hora de escolher o tom da sua base, o tom do seu corretivo, até do pó mesmo, gente, do contorno, do blush, são coisas que a gente precisa entender o subtom da nossa pele, saber qual o subtom e qual o tom que a gente deve comprar pra ficar legal. Por exemplo, se você tem, vou falar de uma forma mais informal. Você tem um tom de pele amarelado. Você tem que comprar bases que tem o fundo mais amarelado. Você tem mais esverdeado, né? Que é oliva, que a gente escuta muito por aí nos tutoriais de maquiadores. Que é muito mais difícil de encontrar base em subtons esverdeados, né? E daí a gente tem que prestar atenção. Se você tem um tom de fofinho! Subtom de pele é mais rosado, mais avermelhado, mais amarelado, mais esverdeado. Não sei. Você tem sempre que prestar muita atenção no subtom, porque o subtom também faz toda a diferença. Não só o tom que você tá usando da sua base, entendeu? Mas o subtom dela também faz total diferença para sua maquiagem. E agora, né, vamos falar sobre contorno. O contorno, eu sei, ele é difícil de fazer, porque você também tem que acertar no seu tom do contorno, gente. E o que eu gosto de fazer? Tem o tom quente e tem o tom frio. O tom quente, ele seria mais um bronzezinho, sabe? Pra deixar mais bronzeadinha. E daí você não precisa nem usar muito ele, né? O tom quente seria esse daqui. E o tom frio seria esses dois. E daí, eu gosto de usar esse aqui do meio, que eu acho que ele dá uma afinada maravilhosa. E esse tom quente aqui fica um pouco escuro e não fica muito legal pro meu tom de pele. E esse tomzinho mais claro pra fazer o nariz. Porque o nariz, ele é mais legal que pra não ficar uma coisa muito marcada, porque o nariz é o centro do nosso rosto. Então, pra não ficar uma coisa muito marcada, é legal usar um tomzinho mais claro só do que o resto do seu rosto. Olha só. Pega o contorno, pode usar esse pincel chanfradinho aqui, olha só. Que é o que a gente vê muito por aí. Ó. Pega. A gente primeiro testa pra ver se ele é muito pigmentado, tá? Gosto até de fazer assim, olha. Pra dar uma tirada no produto. E daí, olha só. A gente começa aqui da orelha, aplicando aqui. E a gente vê, tá vendo? Sente esse ossinho onde afunda. O meu afunda aqui. Então, eu vou aplicar aqui. Olha só. Começa aqui, olha só. Aplicando. E daí eu trago um pouco pra cá. Isso, dou uma subidinha. E daí agora, olha só. Esfumando, dando leves batidinhas e empurradinhas, ó. Inclusive eu dei uma manchadinha aqui. Coisas da maquiagem que acontece, gente, às vezes, né? A gente dá uma consertadinha com pó depois. Olha só. Esfuma. Gente, esfuma muito bem o seu contorno, tá? Pra ele não ficar muito marcado, muito manchado. Olha só. Uma esfumadinha. E traz um pouco aqui pra bochecha, pra na hora que a gente aplicar o blush, eles se misturarem e não ficar aquela marca. Contorno e blush, entendeu? E por que que a gente tem que aplicar o contorno? Gente, porque quando a gente aplica a base, aplica o corretivo, aplica o pó, o nosso contorno natural do nosso rosto, ele some, entendeu? Tipo, apaga, como se apagasse. E
Daí a gente aplica uma base, até, assim, essas blogueiras brincam, né? A gente fica com cara de fantasma, porque fica muito branco, assim, porque esconde todos os contornos naturais do nosso rosto. Então, o contorno, assim, ele é essencial, ele faz toda a diferença na hora da maquiagem. E é por isso que é legal a gente usar o tom certo. De tudo, né, gente? Mas tenta aí descobrir o seu tom de contorno, o seu tom de base e tenta fazer o contorno. Faz, é sério, faz metade do seu rosto sem o contorno e faz metade com contorno. Vocês vão ver a diferença que faz. Não é nem o blush, faz com contorno. Vocês não estão me entendendo, gente. Dá muita diferença. Daí aplica aqui na testa, olha só. E a gente vai fazer um 3, tá, gente? Explicando pra vocês. Um 3 ou um Czinho, que eu gosto de brincar, né? Eu gosto de brincar que é um C. Olha só, entendeu? Um Czinho aqui que a gente faz, aplicando aqui, olha só. Já volto com vocês. Olha só. Bebi um pouco d'água com sede. Também não paro de falar, 1 minuto. Olha só. Olha a diferença que dá o contorno pro meu rosto, gente. Olha só. Vou pegar um print antes de eu passar o contorno. E agora, olha só. Total diferença, gente. Total diferença. E daí tem gente que gosta de aplicar aqui, e que daí sim a gente formaria um 3. Eu não gosto de aplicar aqui, também porque eu não sei, mas eu acho que fica marcado aqui sem necessidade. Eu gosto de deixar essa parte aqui mais clara pra ele seguir o meu pescoço, entendeu? Mas você pode aplicar e daí você vai aplicar aqui, olha só, nesse ossinho aqui pra baixo, tá vendo? E daí agora a gente vai fazer, não para, o contorno do nariz. E a gente vai usar um pincel de esfumar chanfradinho, olha só. Tá vendo que ele parece de esfumar, mas é mais chanfradinho? Olha. E a gente vai pegar o mais claro, gente, ó. E vai fazer aqui. Tá vendo? Olha só. Essa linha aqui. Gente, contorno no nariz também é outra coisa que faz toda a diferença. Porque o nosso nariz também tem um contorninho dele, né, gente? Naturalzinho. É que a gente não percebe sem maquiagem, mas tem. E daí agora, olha só, até tirar um pouco do excesso que ficou. E vou vir esfumando, trazendo, tá vendo? Olha, aqui pra sobrancelha, esse esfumado. Segredo de uma maquiagem bonita é esfumar, gente, ó. Olha só, quando eu venho esfumando muito e com leveza na mão, tá, gente? Se a gente for com muita força, assim, vai arrancar tudo que tá por baixo. Tudo das camadas que a gente fez vai arrancar tudo que tá por baixo. Simples assim. A gente demora tanto tempo pra fazer a maquiagem. Se a gente erra gente, é sério, errar uma coisinha estraga toda a maquiagem. Contorno, só pra explicar pra vocês. Vocês podem usar um mais levinho em todo o rosto, tá, gente? É que eu gosto de uma pele mais forte, de uma maquiagem mais pá, mais pesadona, sabe? Mas vocês não precisam usar. E é isso. Meu contorno está pronto, tá maravilhoso, gente, tá incrível. E daí, eu tava agora pensando aqui que eu acho que eu vou fazer um tutorial. O tutorial de olhos, ele é mais... Eu já fiz outros, sabe? Então, eu vou meio que dar uma explicadinha por cima dos meus olhos aqui. Eu vou explicar pra vocês. Agora, eu não passo... Como chama? Blush. Eu deixo o blush por último. Por último de tudo. Volto com pó aqui. Um pouco pó, tá, gente? Dessa vez não é pra nada, não. Só pra gente fazer um desenho aqui depois do contorno. Daquele mesmo jeito, olha só. E também, porque dependendo da sombra que a gente for usar, pode cair aqui e daí... Esse é o errinho também que pode estragar a nossa maquiagem, né? Então, só um pouco... Nossa, passei dentro do meu olho. Misericórdia. Olha só. E aplicar aqui também, tanto pra afinar, né? Aqui na região dos olhos, não é tanto pra afinar, mas serve também pra afinar. Mas pra não cair sombra.
E aqui, sim, gente, aqui é pra afinar. Porque a gente quer um rosto bem fininho, um rosto Gisele Bündchen, sem cirurgia, entendeu? Porque a gente não é Gisele Bündchen. A gente não tem rosto da Kylie Jenner. A gente nem tem dinheiro pra fazer o rosto da Kylie Jenner, entendeu? Então a gente usa os truques de maquiagem mesmo que a gente tem, né? Um contorninho, um rosinho mais claro, entendeu? Boca Rosa Beauty. Do nada, soltei um Boca Rosa Beauty. Mas, enfim. E daí agora, os olhos, eu vou trazer tutoriais muito mais específicos sobre os olhos, que eu já trouxe aqui pra vocês, mas especificamente sobre delineado, esfumado, entendeu? Como colar pedrinha no olho, essas coisas, sabe? E agora, só uma coisa que eu acho que faz mais parte da preparação de pele, né, do que outra coisa, sobrancelha, e usar um iluminadorzinho debaixo da sobrancelha, debaixo dos olhos, debaixo da sobrancelha, sabe, gente? Olha só, eu pego tipo esse pincel chanfradinho aqui, tipo o que eu usei pra sobrancelha, olha só, dando pra focar, e daí eu passo aqui, olha, nesse arco, porque ele dá uma, olha só, uma iluminada, uma levantada na sobrancelha. Fica incrível. Você pode usar uma sombrinha branquinha também. Dá super certo. Não precisa necessariamente usar um iluminador, sabe? Pode ser uma sombrinha branquinha que você tiver aí. Gente, minha cor favorita é roxo, lilás, enfim. Tá explícito, né? Todo vídeo eu tô de roxo, tem alguma coisa roxo, escrito roxo. Tudo roxo. O paletinho da Kylie, roxa também. Porque eu quero fazer uma coisa meio maluca nos meus olhos. Roxo também, né? Mas eu vou deixar a paleta pro final, porque eu quero fazer, na verdade, um delineado. Calma aí, já volto. Não, mas agora eu também já mudei de ideia. Porque eu quero fazer um delineado, mas eu tava pensando numa ideia de maquiagem, agora eu quero usar outra. Aí eu queria usar esse delineador azul, mas eu também queria usar esse lilás, mas também pode ser que eu faça a ideia inicial. Agora eu já me confundi toda, né? É um tutorial, agora é um outro tutorial. Enfim, gente, agora eu tô pensando aqui e eu não sei o que eu quero fazer, entendeu? Eu acho que eu vou dar uma misturada num azul com roxo. Eu acho. Então, pra isso, eu vou fazer uma base roxa nos meus olhos. Roxa não, lilás. Pronto, decidi. Pegar aqui essa... a sombra lilás que eu vou pegar. Mas eu juro que se eu esfumar muito bem, ela não vai ficar assim, gente. Juro. By Underline Lu. E, fim, gente. Gostaram da maquiagem de hoje? Vou postar lá no Insta, lá no TikTok também, um videozinho. Um beijo e tchau! Aí me contem aqui qual tipo de tutorial, de vídeo vocês querem que eu traga. Inclusive, eu vou trazer um testando a nova linha de maquiagem da Boca Rosa, que ela lançou agora, inspirada no metaverso. Mas, por enquanto é isso. Vou fazer um tutorial de olhos aqui pra vocês, sobre delineado, sobre como colar cílios e boca. Já tem lá no meu Insta, então vão lá me seguir. Um beijo, agora de verdade, tchau!